São muitos desafios postos na questão ambiental e a restauração realmente ainda seria uma das que tem menos incentivo ou entendimento do todo que tem que investir nisso, né? Assim, tentei falar um pouco de pontos que eu vejo. A gente está fazendo testes aqui, tentando reduzir a implantação, mas a gente vê, os modelos eles variam de 3 mil a 12 mil reais por hectare, né? Então, se você não tem um benefício claro, tem um plano de retirar receitas, seja da parte agrícola nos primeiros anos, para compensar isso, os produtores grandes mesmo não têm o mínimo interesse, né? Então, não sei se eu misturei muitas ideias, mas eu tentei colocar os pontos que eu vejo um pouco mais relevantes nesse sentido para contribuir com a discussão. Mariana? Quero. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Eu vou só colocar uma reflexão, agora deixando claro que eu não tenho experiência na questão da restauração, das agroflorestas. Eu tenho experiência mais na questão da pesca, né? Mas, de qualquer forma, eu vou colocar e aí cada um pode refletir a sua maneira de acordo com o seu conhecimento. Nessa questão da motivação social, de trazer essas famílias para os projetos de restauração, linkando com os financiamentos também, muitas vezes pode ser feita uma troca por outras pequenas demandas daquela comunidade que nada tem a ver com a restauração florestal e com a agrofloresta, e que sim, eles voltem a se dedicar a isso, né? Acho que é super importante essa questão cultural, esse trabalho também de retomada, mas que a motivação não seja exatamente relacionada à agrofloresta, a importância dela, o que a gente sabe do quanto ela é importante, o quanto é interessante desenvolver isso, mas que a motivação, de repente, daquela comunidade em fazer isso esteja vindo porque eles têm um outro benefício qualquer, que talvez até seja mais fácil de ser captado um recurso para fazer. Pensar numa maneira, porque eu acho que quando a gente chega nos lugares, a gente chega com a nossa vontade, a gente dá maior importância à agrofloresta, a gente dá maior importância a uma pesca sustentável. E às vezes aquela comunidade já está num grau que ela está dando mais importância à questão da saúde, por exemplo. Por que não juntar? Por que não captar um recurso X para montar um programa de saúde e uma parte desse X é a contrapartida? Assim, é bem possível que eles entrem na jogada e que eles se dediquem à agrofloresta e com o tempo, né, a importância vai aparecer. Digo isso assim, para aqueles lugares de difícil acesso, de difícil motivação, não para onde já acontece, que seria o mundo ideal. Poder, né, que a gente pudesse fomentar todo mundo que já faz algum tipo de prática desse tipo. Esse é um ponto. E segundo ponto, a questão do acesso aos financiamentos, que isso eu percebo também, o quanto é difícil a burocracia. Né? Eu acho que também um subprojeto, um subprograma focado nisso, em organizar todo mundo, em tirar documento de todo mundo, são coisas que deixam essas pessoas dispostas a contribuir com o que você precisar deles, né? Nesses mapeamentos do financiamento, é como o Registro Geral da Pesca, que é o que eu conheço, o Seguro Defeso, é um rolo danado, porque na verdade os pescadores, eles não têm essa cultura de burocracia, né? E para a gente é difícil, imagina para quem não tem. Então, não sei se dá para levar a ideia, mas eu acho que isso é importante. De repente, podem ter grandes soluções fora da agrofloresta, mas que, na verdade, o projeto vai conseguir ser desenvolvido, né? Era só isso. Tá. Então, eu acho que estamos chegando ao fim do nosso tempo. Que ficou muito claro para mim é que tem
conjunto de desafios e para chegar ao resultado desejado, a gente precisa de ações integradas e coordenação entre diferentes escalas, diferentes atores. E muitas vezes, quando a gente pensa num grande programa desse tipo, se a gente realmente quer a escala do desafio que vocês colocaram, precisa ter um agente coordenador, que muitas vezes é o papel do governo. Então, não sei se o público-alvo desse estudo seria o governo e para promover uma abordagem integrada que liga mercado, crédito, valores culturais, assistência técnica, todas essas coisas que vocês colocaram e os comentários reforçaram. Então, bom, vocês acham que isso é um recado que vocês vão levar a poder público e promover um programa mais integrado para abordar esse desafio? Eu deixo a bola com vocês, vocês podem responder isso, mas, ou fazer um comentário final, fechamento. Camila e Juliano. Deixa eu fazer primeiro, Ju, que daí você fecha já, né? Mas, assim, eu queria fazer talvez um comentário positivo, assim, né? De como eu vi, porque a gente trabalhou com essa agenda de restauração no ICV há alguns anos atrás, e eu acho que tanto o contexto nacional e mundial e local era muito mais desfavorável. Eu acho que a gente está caminhando para um cenário que permite a gente avançar mais nessa agenda e conseguir realmente construir essas parcerias, essa rede, porque isso está na pauta isso está na agenda de uma outra força agora. É assim que eu percebi o ano passado a gente trabalhando com isso. E mesmo com os agricultores, né, acho que eu comentei isso com a Juliana ontem, que o meu mestrado a gente fez uma pesquisa com agricultores em todo o Portal da Amazônia e Cotriguaçu, e a gente fez 600 entrevistas. E quando os agricultores falaram sobre prioridade de investimento, de esforços de parceiro e do governo, a questão da regularização está em terceiro lugar, e eu achei isso muito significativo, porque antes, quando eu trabalhava com restauração e ia a campo, era sempre um processo muito custoso, né? Porque isso era sempre, era quase um motivo de embate. Eu lembro em Cotriguaçu, quando a gente começou a trabalhar lá, a gente não podia falar em regularização, que era um motivo de conflito. E hoje, quando eu estava analisando as cidades, eu fiquei impressionada como mudou. E eu não acho que foi só uma mudança cultural, eu aprendi a dar valor, mas eu acho que teve um esforço a partir de políticas de controle, né, principalmente com relação a corte de crédito, mas também de valorização da produção daquilo que você faz, né? Então, se aquele meu produto principal eu não consigo mais vender, se eu não tô adequado, então eu preciso estar adequado para dar valor àquilo que eu realmente faço. E eu acho que isso também se transformou. Então, apesar de ter vários desafios e deles continuarem muitos os mesmos há tanto tempo, eu acho que nos últimos anos isso se transformou muito, né? E tem potencial de se transformar muito mais. Então, eu vi assim como um outro cenário, assim, né? Como um segundo, como dar passos bem maiores, né? Agora que os agricultores estão com uma outra visão de querer se envolver realmente nessa agenda, muitos municípios quererem se envolver realmente nessa agenda, então, eu acho que tanto o IDESAN, não conheço muito, mas o ISA, talvez o Rodrigo possa falar um pouco disso, porque trabalham com restauração há muitos anos e percebem como, e fizeram parte, né, na verdade, da evolução dessa agenda e da transformação dessa pauta ao longo do tempo. Então, vou fechar de forma assim positiva, de que eu acho que o cenário está melhorando e vai melhorar. É isso. Quer falar alguma coisa?
Legal, Camila, acho que é isso mesmo, acho que a Camila pôs um ponto importante. A gente também vê assim no cenário mundial, ainda que isso antes do Trump, talvez agora mude um pouco, mas assim, o que a gente via até então era realmente uma tendência muito positiva para esse tipo de coisas e a possibilidade de mudar um pouco essa paragem, né, que está nesse tema e essa dificuldade de avançar, né? Quanto aos próximos passos, né, respondendo também um pouco ao Bob, né, a gente está realmente, como eu falei lá no começo, ainda naquele momento um pouco de compreensão do problema e começar a entender quais são as ações. Eu tenho uma conversa marcada com o pessoal da Fundação Banco do Brasil, não é do Banco do Brasil, mas é um tema que sim, eu acho que vale a pena conversar, não sei se com o governo, né, em nível nacional, a gente sabe que é muito difícil aí, transitar nessas esferas, mas com alguns atores que esses sim podem ter uma atuação interessante, como, por exemplo, os bancos e como, por exemplo, as secretarias de meio ambiente, as prefeituras, no local onde as ações estão acontecendo. Eu acho que os governos municipais têm um poder e uma vontade de atuação que muitas vezes é maior do que poderia ser aí no caso de um governo mais nacional que compreenda realmente a importância disso, né? Bom, eu queria só então agradecer aí a participação de todos e reforçar assim que esse é um momento ainda de construção e que a gente quer continuar conversando, seja na Recam ou em outros espaços. E, bom, segunda-feira vai estar lançado aí esse site no InfoAmazônia, onde está o diagnóstico, vai estar também os mapas. E, assim, nos interessa muito ter feedback de vocês quando, puxa, falta um mapa de tal coisa. Vamos tentar. E a gente vai ver como é que a gente consegue viabilizar, conseguir as informações que faltam para que, num conjunto, a gente consiga compreender um pouquinho mais o que está acontecendo nessa área, né, na Amazônia. Então, obrigada e obrigada, Bob, aí pela moderação. O Paula queria uma última palavra. Paula? Graças. Obrigada, Bob. Não, só completando isso que a Ju falou, né? A gente está num espírito mesmo de construção. Nesse momento é um processo de construção do diagnóstico, que já está numa etapa avançada, mas a ideia é que a gente possa também juntos ir construindo essas soluções e esses canais de diálogo, né? Acho que existem alguns grupos da sociedade civil já bem organizados nessa pauta, por exemplo, agora esqueci o nome, mas é a plataforma Agricultura e Florestas, que está vinculado ao Observatório do Clima, por exemplo. Então, acho que tem algumas esferas já bem organizadas. Eu acho que vale a pena a gente aproveitar o espaço da Recam também para pensar a um nível mais de territórios e municípios, como é que essas respostas podem ir se estruturando. A gente espera que, enfim, a gente iniciou esse processo por uma razão interna, né, de redefinição de estratégia da Avina, mas a gente está realmente querendo abrir isso o máximo possível para construir não só um diagnóstico conjunto, mas também construindo as soluções juntas, né? Então, um pouco esse é o espírito. Obrigada. Legal, Paula. E Gabriel, como membro da equipe de coordenação da Café Virtual, você quer a palavra final? Gabriel? Bom, não precisa ser a final. Fala eu só mais queria... alto, Gabriel. Tá bom. Não, eu queria dizer que, desculpa se eu fui um pouco, eu levantei alguns pontos pessimistas. Eu também acho que o debate está avançando e a articulação da sociedade civil também, né? Inclusive, o Rodrigo até pode falar com mais propriedade. Tem um conjunto de instituições que criou a Aliança para a Restauração Florestal. Né? Então, é um novo espaço de diálogo que foi lançado no dia 20 agora, de janeiro, né, Rodrigo? E está aberto também a outras instituições que queiram participar. Talvez aí seja um espaço para articular de uma forma maior e mais coordenada as ações e políticas sobre esse tema, né? E as ações dos territórios. Mas eu agradeço a presença também e é isso aí, muita coisa. Então, só para fechar, então, agradecer muito a
Camila e a Juliana, dizer que acho que esse foi o momento que chamou mais gente para participar nesse café virtual da Recam, então o assunto e o trabalho de vocês foi muito chamativo, e dizer que, olha como legal esse espaço que a gente tem aqui, vamos aproveitar, como Carol disse no chat, se vocês têm ideia, têm um estudo que gostariam de compartilhar, ou um tema para discussão, debate, estamos aqui, pode entrar em contato comigo, com Gabriela, com Carol, estamos coordenando esse espaço mensal, e eu vou colocar você, Mariana, na nossa lista de convites, Daniel também, todo mundo que está aqui, e coloca isso na sua agenda também, tá? Então, assim a gente podia aprender mutuamente dessa forma para salvar a Amazônia, né? Tá. Paula, você queria falar mais alguma coisa? Não, desculpa, Bob, estava a mão levantada aqui de antes. Tá, obrigada. Tá bom. Obrigado a vocês todos, então, por a final da tarde e nos vemos em breve em Gainesville. Tchau, pessoal. Tchau. Tá. Tchau, Camila. Um abraço. Tchau, obrigada. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, um abraço. Conhece esse edital? E Camila, te vejo lá semana que vem, viu? Tá, vou estar te esperando, com tudo pronto. Vamos comprar primeiros bolsos já. Inclusive, Tá bom. uma coisa que preciso saber é se você conversou com o Steve sobre o timing, porque eu estou quase pronto para marcar minha passagem para Brasil para alguma época de maio. Eu vou sair de lá para 2 meses. Bob, eu quero defender até 10 de maio. Tá, bom. Então, 11 de maio eu vou embora. Tá bom. A minha passagem é 12. A minha passagem é 12 de maio. Ok, mas presta atenção. Para defender, você precisa pensar 5 esboços, viu? Então, não vai... Tem que ter o primeiro esboço quase já, né? Ou você fez algum planejamento sobre isso com o Steve? Como eu tinha comentado no e-mail, datas para ter os dados analisados. Eu fiz a agenda e mandei para ele, mas ele não... É tão difícil o diálogo, mas amanhã eu vou lá de novo. Tá. Ele ficou, eu fui, há 10 dias, ele ficou de olhar a minha primeira codificação e, ver se eu estava no caminho, e eu já mandei 20 e-mails para ele, nunca respondeu, eu não encontro ele, não tá muito fácil, mas eu vou lá amanhã de novo. Tá bom. Sim, tá? Manda para mim também isso que é sua proposta, pelo menos, dessa agenda, dessa cronograma. Eu acho que eu mandei também, não mandei você? Sei. Eu mandei para você, para a Suzy e para o Steve, tudo junto, mas eu mando de novo. Tá bom. Tá. E Rodrigo, que está fazendo? Está derrubando árvores lá em Gainesville ou quê? Ainda não, Bob. Então, você tá com o WhatsApp aqui funcionando? Eu quero me comunicar com você. É? Não sei muito bem como fazer, mas funciona, sim. Tá. Então, Camila, você tem meu número no WhatsApp? Eu não uso no Gainesville, não. Mas meu eu sempre mando mensagem para ele no WhatsApp, ele nunca responde, tem que ser texto. Tá, mas eu acho que eu ainda tenho o seu número. A gente conversa, então, pra gente se encontrar, né? Sim. Vamos se encontrar em Gainesville. Eu volto sábado. Vou passar fim de semana em Tampa. E segunda-feira estou às postas. Legal. Beleza, Bob. Okay. Um abraço, gente. Tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, Denise. Tchau, Denise. Pão de queijo aqui, pão de queijo do Brasil. Sacanagem. Eu ouvi a Denise falando que tinha açaí aí, a gente ficou com água na boca. Sim, mas não é paraense, não, então, sei. É especial, Eduardo. Nossa. Bob não sabe o que é coisa boa, sabe? Aí eu vou dar o açaí do Acre, que é para ele parar de achar que de Belém é o melhor. Com certeza. Valeu, gente. Abração. Tchau, tchau. Tudo isso foi gravado, sabia? Ixi, Maria. Ixi. Nossa, eu